acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, vamos dar início a uma tarde na academia. Eu queria convidar para compor a mesa o ex-presidente Pietro Novellino, representando todos os ex-presidentes, por favor. E convidar também para compor a mesa os organizadores dessa tarde na academia, os acadêmicos Basílio, Galvão Alves e o neurologista da Polícia Militar, Rafael Espínola, que está também na comissão organizadora. Por favor, compor aqui a mesa. Então, passarei a palavra ao acadêmico José Galvão Alves, que irá conduzir os trabalhos da tarde. O presidente acadêmico Carlos Alberto Filho, nossos convidados, sessão clínico patológica. Sessão de história, cabe segunda gestão depois nossa, eu a
será por muito tempo sempre atual. Eu vou começar a apresentação, em seguida chamarei o doutor Rafael Espíndola, que foi nosso residente na Santa Casa no início do século, e que hoje trabalha no Hospital da Polícia Militar e é neurologista de alta qualidade. Como é que eu faço andar? Não está passando. Então, trata-se de um homem de 44 anos, branco, comerciante, casado. Queixa principal: diarreia e dor abdominal. Na história da doença atual, ele trazia uma história de diarreia com duração de 8 meses, portanto, uma diarreia crônica, predominantemente de consistência líquida, não alterada pela digesta alimentar e associado com perda ponderal em 8 meses de 20 quilos. Então, a diarreia com 20 quilos de emagrecimento em 8 meses. No mesmo período, cólicas abdominais intensas sendo aliviadas após evacuação. A ausência de muco nessas fezes, pus, sangue ou restos alimentares. Na história patológica pregressa, ele tinha uma retirada de tumoração axilar em 1978. Em 1978. Teve uma hemotransfusão em 85. Lembrando, só para os mais jovens, que em 1985, alguns vírus já existia, HIV, mas o vírus C da hepatite, por exemplo, não havia sido descoberto ainda. Ele foi em 89. Então, hemotransfusão em 1985, devido à hemorragia digestiva alta por uma úlcera péptica. No exame físico desse paciente, riquíssimo, eu vou só apresentar o exame clínico, depois o nosso comentador vai analisar cada um dos sinais e sintomas do paciente. Emagrecimento evidente, como mostra a figura do meio. Baqueteamento digital. Baqueteamento digital é quando há um aumento da extremidade do digital, do dedo, das partes moles, tá? E há também uma forma de tampa de relógio do dedo, como nós vamos ver à frente. Algumas efílides na região da axila, que são sardas escuras nessa região. Aí o baqueteamento digital, e tinha no olho o famoso nódulos de Lisch. O abdômen dele é um abdômen escavado pelo emagrecimento, tenso em quadrante inferior direito, sem sinais de irritação peritoneal, identificando-se massa palpável de consistência elástica no quadrante inferior direito, móvel, dolorosa palpação profunda, associada a abaulamento em região lombar externa, homolateral, quer dizer, ele se estendia e fazia um abaulamento até a região homolateral lombar. Ele foi internado. No exame de fezes dele, apresentava leucócitos positivos, hemácias positivas e muco presente, embora ele não referisse macroscopicamente nada disso, nem muco, nem hemácias, nem sangue. Fez um MIF, né, que nós usávamos na época para estudo parasitológico, negativo, sorologia para hepatite B e C negativos, sorologia para anti-HIV negativos. Fez uma ultrassonografia abdominal total e que mostrava de importante adjacente ao fígado e ao rim ipsilateral, do mesmo lado, é visualizada imagem nodular sólida e heterogênea, com áreas císticas de permeio. E nós não temos a imagem aqui, mas vamos mostrar outra imagem tão importante quanto.
áreas císticas de permeio, medindo cerca de 62 por 41 milímetros. Imagem expansiva em flanco direito, de difícil mensuração, com cerca de 11 por 9 centímetros, mais ou menos, junto às alças intestinais. Espessamento das alças, interrogamos. Lesão expansiva, interrogamos. Líquido livre entre as alças e no espaço de Morrison. Naquela ocasião, nós não tínhamos marcadores sorológicos importantes, como temos hoje, para os tumores neuroendócrinos. E resolveu-se pedir, na pesquisa de feocromocitoma, que nós achávamos que não era, e foi negativo, o ácido vanil-Mandeli. T4 livre, TSH normais, e de importante, tinha uma anemia microcítica e hipocrômica, com trombocitose, numa média de 570 mil plaquetas por milímetro cúbico. Aqui a tomografia, muito importante aqui a tomografia, mostrando um espessamento importante no quadrante inferior direito do cólon, né, ou da região, talvez, cecal, por aí, e dentro um resíduo. E, além disso, tinha mínimo derrame pleural bilateral, ascite moderada, fígado seco e massa em seco e cólon ascendente. Essa massa é um ponto importante da apresentação. Foi solicitada uma colonoscopia, que mostrou, além de doença diverticular do cólon, uma lesão vegetante, está aqui uma grande lesão vegetante, e infiltrante de seco, estenosando válvula iliocecal. Foi feita a patologia, estava em aguardo da patologia. Histopatologia e biópsia do seco, ausência de neoplasia e apresentava reação inflamatória inespecífica. Foi indicado ressecção cirúrgica, que será discutido no progredir das apresentações pelo nosso patologista. E eu passo a palavra, então, ao nosso querido relator, Dr. Rafael Espíndola. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa honrosa tarde por estar com todos aqui, ao presidente da academia, a todos os membros, todos os acadêmicos, acadêmicas. É uma honra compartilhar esse momento, essa oportunidade, passar um pouco esse caso, né? Nós vivenciamos na Santa Casa com muitos detalhes, semiologicamente, pela anamnese. O professor Galvão sempre é um grande motivador aí da medicina, então tenho muita apreciação de estar aqui com os senhores, com ele, e só tenho a agradecer esse momento realmente. Então, como diagnóstico diferencial, considerando o caso apresentado pelo paciente, né, ao examinar o paciente, nós consideramos situações mais delicadas, perda ponderal considerável, né, um emagrecimento realmente que chamava atenção, alguns estigmas que precediam, até chamando atenção para essa ressecção na região axilar. Semiologicamente, mais para frente, vamos demonstrar alguns achados. E aí começamos a levantar hipóteses. Dentro dessas hipóteses, o adenocarcinoma, na imagem tomográfica, onde o professor Galvão projetou no início, há a descrição de uma imagem expansiva, uma lesão expansiva em seco, próximo da parte ascendente do cólon.
né, junto com a perda ponderal, não poderíamos deixar de pensar em adenocarcinoma de colo. E aí, pela proximidade com o intestino delgado, começou a levantar outras hipóteses também. Tumor carcinóide de delgado, que é muito menos comum, claro, né, deixando claro que os tumores de intestino delgado são bem menos comuns do que o adenocarcinoma do cólon, o GIST, tumor estromal, e o linfoma do intestino delgado também. Quanto ao GIST, o tumor estromal, né, temos que considerar que pode ocorrer em qualquer segmento do trato gastrointestinal e está intimamente relacionado, quanto à sua etiologia, às células intersticiais de Carral, né? Há uma mutação da transmembrana do KIT, que, na verdade, tem uma função quanto à proliferação celular, quanto à adesão, à apoptose e à diferenciação celular harmoniosa. Quando ocorre uma mutação desse gene, mutação do gene KIT, existe uma ativação constitutiva da proteína KIT e uma proliferação irregular, ocasionando a proliferação tumoral propriamente dita. Deixando claro também que a principal localização é no estômago, mas no nosso caso, aproximando ali do ceco, estávamos pensando mais na parte terminal do intestino delgado, né? Então, 20% a 30% pode ocorrer no intestino delgado. Outras localizações também, intestino grosso, esôfago e qualquer parte do trato gastrointestinal. Quanto ao adenocarcinoma de cólon, realmente chamou bem atenção à tomografia. E trazendo um pouquinho anterior também, quando foi apresentado aqui a questão da ultrassonografia, e aí nós conseguimos ver até como é importante a semiologia, né, do paciente, examinar o paciente com cuidado, porque no ultrassom foram descritas duas massas, uma entre o rim e o fígado, e uma mais inferior realmente na parte intestinal. No exame físico, nada aparecia no quadrante superior do abdômen do paciente direito. E aí, realmente, conversando com o radiologista, revendo a imagem, aquela primeira imagem que aparece no ultrassom é uma falsa imagem ultrassonográfica. Então, aquilo ali acabou sendo um achado, uma sombra por imagem que realmente foi desconsiderada e só a segunda imagem realmente prevaleceu e estava de acordo com o caso clínico do paciente. O paciente apresentava perda ponderal, fadiga, anemia ferropriva, dor abdominal intensa. São sintomas que podem ocorrer no adenocarcinoma. Alteração do trânsito intestinal, junto com aquele emagrecimento, realmente chamava atenção, né? Nós começamos a pensar esse paciente pode ter realmente um quadro de malignidade, um tumor realmente está consumindo ele aqui e temos que agir rápido, né? Antes que ele evolua mal. Alguns fatores de risco para o paciente também. Tinha uma ingesta rica, eu me lembro bem disso, né? Muita carne vermelha, gordura. E ele relatava, doutor, eu como bem, mas estou emagrecendo, estou tendo diarreia, estou me sentindo cansado. E a gente estava vendo que realmente, inclusive no slide anterior, na apresentação anterior, tem uma foto do paciente, né, um pouquinho como ele era antes, e em segundo, numa foto central, com a perda ponderal. Então ele falava, doutor, eu me alimento e tudo, mas continuo perdendo peso. Então existem vários fatores de risco, né, para o adenocarcinoma aqui listados: resistência insulínica, fatores hereditários, bacteremia por Streptococcus bovis, tabagismo. O paciente não era tabagista, mas realmente tinha uma alimentação inadequada. Cabe considerar também, naquela localização, tumor neuroendócrino, né, os tumores carcinoides, em especial do intestino delgado. Lembrando da idade média, entre 52 e 63 anos, mas pode atingir uma ampla faixa, dessa faixa de apresentação. Frequentemente são múltiplos, podem se localizar no jejum, no ilho, e a 6 centímetros, existe esse relato, realmente é bem pontual, né, de 6 centímetros a válvula ileocecal. E aí, mais para frente, os senhores vão entender por que isso foi colocado aqui. Pode ocorrer nos tumores neuroendócrinos a síndrome carcinoide, né, através da secreção de neuropeptídeos, serotonina, taxininas, onde pode ocorrer diarreia, flushing, né, o rubor facial,
dor abdominal, asma, pellagra, pode ocorrer nenhum sintoma também, o paciente pode ser assintomático, ou pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, principalmente à direita, chamada de cardiopatia carcinoide. Então, esse paciente nosso também apresentava diarreia, apresentava dor abdominal, não tinha os outros comemorativos, mas foi pensado também como diagnóstico diferencial. Então, era um caso bem interessante, difícil de se concluir, mas na história dele, no exame físico, existem algumas pistas aí, que mais para frente vamos enumerar aqui. O linfoma de Delgado também é extremamente incomum, quando ocorre, principalmente derivados de células B, pode ocorrer no ilho, no duodeno, no jejuno, e ter sintomatologia variada também. Dor periumbilical, perda ponderal, vômito, alteração do trânsito intestinal com obstrução. Então, outros sintomas também podem acontecer nesse sentido, que podem envolver alguns achados apresentados pelo nosso paciente. Mas, olhando para o paciente, né, através do exame físico, não tinha como deixar de se notar alguns achados. Esse paciente tem um relato de 1978 ter realizado uma cirurgia axilar. Ele fala, doutor, eu não me lembro o que foi isso, eu sei que eu tinha alguma coisa aqui na minha axila, que foi retirado, não sei o que é. E aí, durante a ectoscopia e a inspeção, nós observamos realmente essa cicatriz, nessa figura aqui mais inferior à direita, com uma efélide axilar. Então, tem uma efélide axilar aqui e uma cicatriz da cirurgia. Juntamente esses achados, manchas, café com leite pela pele. E aí a coisa começou a florear um pouquinho no sentido das opções de diagnósticos para esse paciente. Algumas elevações cutâneas, mais para frente eu vou falar o nome, principalmente para os acadêmicos aqui, acadêmicos universitários, não os acadêmicos senhores, então para os universitários, mais para frente eu vou falar o que achar desse daqui. E olhando para esse paciente, que já foi até descrito como praticamente um achado patognomônico dessa doença, essas manchinhas aqui, melanocíticos, são chamados nódulos de Lisch, são amartomas melanocíticos. São tumores benignos, que não trazem consequência nenhuma para o paciente, mas que na descrição dessa doença foi descrito praticamente como um achado patognomônico. Então, olhou esse achado no paciente, olhou para os olhos do paciente, fez essa análise, encontrou isso daqui, tem mancha café com leite, a gente já pode pensar num diagnóstico dessa doença daqui. Essa elevação cutânea, ao exame físico, quando nós pressionamos ela vai sofrer uma pequena depressão, que chamamos em casa de botão. Então, vai formar uma depressão umbilicada. Então, pressiona, fica uma depressãozinha umbilicada, e aí a semiologia desse paciente já se tornou bastante rica. Então, era olhar para o paciente e começar a levantar uma hipótese diagnóstica. E aí, realmente, né, depois foram estabelecidos os diagnósticos, era só olhar para o paciente, ler, isso que a gente costumava fazer na Santa Casa, né? Então, na minha fase de residência, o professor Galvão sempre falava, ver paciente e estudar. Se fizer isso todo dia um pouquinho, realmente não tem como não aprender. Estuda, vê paciente, examina. Santa Casa realmente deixa muita saudade nessa parte de semiologia. Então, os critérios diagnósticos aqui para neurofibromatose, né, olhando o paciente, já fechava critérios para neurofibromatose. 2 desses achados ou mais já conferem esse diagnóstico. Então, como que é feito o diagnóstico, né? Basicamente, o exame físico. Então, é uma doença neuroectodérmica, que vai afetar a pele, sistema nervoso, que olhando para o paciente, através da semiologia, nós já conseguimos fechar o diagnóstico. Um desses critérios, o paciente absolutamente tinha, né, 6 ou mais manchas de café com leite, com seu maior diâmetro, com mais de 1,5 centímetros. 2 ou mais neurofibromas. Então, aquelas imagens que eu falei para vocês que tem um achado de casa de botão, quando se pressiona, é um neurofibroma. Esse neurofibroma existem alguns tipos, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente também. Efélides axilares, o paciente tinha, também tinha efélide inguinal. Glioma óptico, não tinha glioma óptico. 2 ou mais nódulos de Lisch, o paciente só naquela foto possuía 3 nódulos de Lisch. Uma lesão peculiar em asa do esfenoide, não tinha. E parente em primeiro grau. Não tinha relato, mas se eu não me engano, esse paciente ele era adotado, professor.
Eu conversei com ele e eu me lembro bem disso. A gente tentou correr atrás da história familiar. Ele não tinha relato porque ele era um paciente adotado. Mas, assim, não tinha história familiar que ele soubesse, né? E chamando a atenção para vocês um fato histórico que eu acho bem interessante, né? Os mais antigos aí vão se lembrar, pelo menos assim da minha infância, algumas coisas eu lembro que eu li, eu sempre gostei de ler muito sobre um pouquinho da história da medicina, né? Os universitários eu acho que já não é tanto lá da geração deles, mas existe um indivíduo chamado Joseph Merrick, Carey Merrick, que era conhecido como Homem-Elefante. E aí, infelizmente, né, a essa época, foi estigmatizado demais a neurofibromatose como a imagem do Homem-Elefante, um homem deformado. Mas nós não devemos confundir. Esse homem que foi denominado com essa nomenclatura foi estudado, lógico, posteriormente, e foi definido que ele possuía o que a gente chama de síndrome de Proteus. Proteus foi um deus grego que tomava várias formas. E o que diferencia essa síndrome de Proteus da neurofibromatose? Existe uma hemihipertrofia corporal, se os senhores notarem, a metade direita do corpo desse indivíduo é muito mais hipertrófica do que a metade esquerda. Ele tem um aumento do perímetro craniano como um todo, uma macrocefalia, e, inclusive, o Joseph Merrick faleceu sentado. Então, ele tinha que dormir sentado pelo peso da própria cabeça para ele poder respirar um pouco melhor. E até que foi encontrado um dia falecido, com a cabeça pendente, provavelmente através da asfixia da traqueia ou de fratura da luxação da articulação atlanto-occipital. Aqui é a imagem da óssea dele, uma hemihipertrofia realmente. Ocorre também uma paquidermia nesse paciente. Não ocorrem neurofibromas típicos, então não tem o neurofibroma histológico, com nervo dentro, ou com fascículo, como se fosse um neurofibroma plexiforme, que vamos abordar mais na frente. Então, tem alterações cutâneas que não são compatíveis com a neurofibromatose, e é extremamente rara. Então, infelizmente, os portadores de neurofibromatose ficaram estigmatizados por esse indivíduo, que à época aparecia em teatro, em circo, foi ridicularizado, assim, realmente uma situação muito delicada. Então, trazendo essa diferenciação para vocês, para poderem realmente conhecer esse caso. Quanto à neurofibromatose, de forma geral, existem dois tipos de neurofibromatose. Neurofibromatose tipo 1, também conhecida como doença de von Reichenglausen, ou neurofibromatose central. E a neurofibromatose tipo 2, conhecida como neurofibromatose periférica. A incidência não é pequena, 1 para 2.500 nascimentos. A herança autossômica dominante, e tem relação com o gene produtor de neurofibromina, que é um gene supressor tumoral. Então, quando ocorre o defeito da síntese do produto desse gene, tumores são produzidos. E lembrando que a penetrância dessa doença é em torno de 50%. Então, se o pai ou a mãe tem, provavelmente 50% de chance do filho ter. Mas existe uma grande variabilidade da manifestação clínica. Então, não necessariamente do pai ou da mãe possuir um amplo espectro semiológico de alterações, de neurofibroma, tumor de glioma, não necessariamente o filho ou a filha vão ter. Podem ter alterações mais discretas. Talvez só uma mancha café com leite, e até o que dificulta também na pediatria. Os pediatras, realmente, quando encontram manchas café com leite nas crianças, eles têm que esperar um pouquinho para ver como isso vai evoluir. Então, chama atenção também da pediatria. Existe um tumor maior, chamado neurofibroma plexiforme, que é um tumor que envolve vários fascículos de nervos ou grandes troncos nervosos, é altamente vascularizado, pode sangrar. Diga-se de passagem que é um tumor benigno, mas em pequeno percentual pode malignizar, 2 a 5% pode ocorrer isso. Nódulo de Lisch está presente em mais de 90%, mas nem sempre são tão evidentes quanto no nosso caso clínico. Pode ocorrer um declínio cognitivo no paciente. Neurofibromatose 2, classicamente conhecida como schwannoma bilateral do acústico, onde há o comprometimento bilateral do acústico. Quanto ao neurofibroma, só para definir um pouquinho melhor, neurofibroma é um tumor benigno de origem das porções mais externas do nervo.
composto pelas células de Schwann, fibroblastos e outros componentes celulares também. Podem se localizar na parte cutânea, subcutânea ou até mesmo visceral. Quando viscerais, podem provocar compressões ou obstruções também. Isso aqui é bem importante de se considerar em alguns casos. Quando isso ocorre, muitas das vezes é feita abordagem cirúrgica. Então, certamente o nosso paciente, quando menor, não se lembrava, né, não soube dizer o que era, ele teve que fazer uma ressecção de um neurofibroma maxilar. Era uma cicatriz até grande. Então, esse neurofibroma plexiforme, tem o neurofibroma plexiforme, o próprio nome diz, né, ele envolve plexos. São vários fascículos nervosos ou plexos nervosos. Então, é um tumor muito maior. Ele pode se localizar visceralmente, como eu já disse, ou cutaneamente. É um tumor também dos nervos periféricos, como eu já disse aqui, envolve vários fascículos. Tem um comportamento imprevisível, na sua maioria benigno, mas lembrando que pode malignizar. Altamente vascularizado. Quando ocorre na região do trato digestivo, principalmente pode produzir sangramentos gastrointestinais. Quanto à localização, mais comum no tronco, cabeça, pescoço ou extremidades. Quando localizado no crânio, principalmente acometendo o nervo trigêmeo. No seu interior, como eu já disse, ele possui lagos vasculares podendo provocar sangramentos, né? E hemorragias vultuosas que podem, conforme a descrição literária, provocar até o óbito, levar ao óbito do paciente. Então, realmente pode ser uma hemorragia vultuosa. É isso. Agora eu gostaria, por favor, professor, de agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, e chamar o professor Basílio aqui para finalizar com a genialidade, apresentando todo o caso, e agradeço muito a todos a presença nesse local. Professor Basílio, obviamente, vai fazer, como toda sessão clínico-patológica, fechamento do caso. O caso ainda aí foi mostrado as várias possibilidades relacionadas ao tumor e uma doença central, uma doença neurológica, uma neurofibromatose tipo 1, neurofibromatose de von Recklinghausen, com muita semiologia rica, tanto na pigmentação, áreas mais pigmentadas, com mais melanócitos, assim como os neurofibromas, mostrando efílides, tudo isso caracterizando a neurofibromatose. Mas o diagnóstico mesmo importante daquela massa no intestino está por vir, e ninguém melhor que o nosso acadêmico, professor Carlos Alberto Basílio de Oliveira, um dos maiores patologistas da nossa nação. Eu digo sempre, ele é um jovem patologista. Ninguém é mais entusiasta do que ele. E ele faz dupla sempre com o nosso professor Novelino. São os dois mais jovens da nossa academia em termos de dedicação à ciência. Professor Basílio, por favor. Senhor presidente, agradecemos a gentileza da promoção desse momento, que é um momento que consagra a presença de numerosos acadêmicos, prestigiando esta reunião da academia, uma reunião já com quase muitos anos aí de existência, e com os serviços prestados, principalmente aquela comunidade situada lá na ponta direita. Geralmente o Brasil falta a ponta direita, né? Bota a ponta, Brasil, bota a ponta. Então, nós estamos diante de um caso interessante,
pela discussão que ele permite ser feito. O apresentador quase já mostrou o cardápio desse resultado. Mas eu pediria que passasse, não esse slide, que retrocesse aí aquele slide que tem os 4 momentos de indicações das principais condições patológicas em discussão. Vamos começar por ele, por um assunto que já foi apresentado, mas que precisa ser... vai retornando. Isso. Vai, esse aí. Em que o apresentador mostrou os seus pontos principais para a discussão. Então, ele apontou diagnóstico diferencial. Em patologia, a coisa mais importante, eu aprendi com o meu mestre Francisco Fialho, talvez não seja diagnóstico, mas o diagnóstico diferencial. Dizia para mim, eu não quero que você me dá dos diagnósticos que entram em conjugação para o raciocínio chegar ao final do diagnóstico. Então, ele apontou aí 4 situações bem distintas. Começou pelo GIST, o tumor das células de Ramon e Carral, o G lá da neuropatologia, da neurologia, aqui presença sempre gentil, agradável, ilustrada da nossa neurocientista, sempre as células ligadas ao sistema de Carral. Eu fico olhando, às vezes, para o intestino delgado para ver as células de Carral. Isso é hematoxilina e eosina. É difícil. Quase impossível. Mas o Ramon e Carral utilizavam o método. A impregnação argêntica. E, com isso, perceber essas células para dar motilidade ao intestino. É como que bater o coração do intestino, bate o intestino com um ritmo cardíaco, não tem o seu ritmo. E esse ritmo é dado pelas células de Carral. Elas que têm as terminações nervosas e fazem esse ritmo. Ramon e Carral. O câncer de colo, o adenocarcinoma, vem das células da cripta. As células mucosas, as células protetoras. E o tumor carcinoide? Eu pergunto aqui aos alunos que estão aqui nos visitando e dando a graça da sua presença, quando ele falou lá em tumor carcinoide, vocês que estão aqui, sorridentes, pouco apreensivas agora, pergunto eu a vocês, essas células do carcinoide, elas são as células neuroendócrinas. E como viu o Pierre Masson descreveu essas células? Também com a prata. O carcinoide, o tumor carcinoide, foi descrito pelo Pierre Masson. Então, nós temos aí 2 figuras importantes da medicina. O Ramon e Carral, para o GIST, e o Pierre Masson, para o tumor carcinoide.
E os linfomas? Nós estamos no intestino delgado, onde tem um contingente de células linfóides predominante. Depois vem o duodeno. O estômago tem poucas. Então, o linfoma do intestino delgado vem dessas células linfóides. O primeiro linfoma a ser descrito foi o linfoma de Hodgkin, mas esse aí não é o linfoma de Hodgkin. Esse é o linfoma não Hodgkin. Então, temos 4 situações. O GIST, o câncer, o adenocarcinoma de cólon, o tumor carcinoide e o linfoma do intestino delgado. Eu pediria, então, que continuasse agora a partir daquela sessão que nós combinamos, que vem 2 posições, não essa macroscopia. A macroscopia pode deixar. Vejam a lesão tumoral apontada pelaquela haste. Ele sobressai, ele se destaca, ele se eleva e ulcera. Daí a hemorragia. Porque ele crescendo, ele distende a mucosa e os vasos da submucosa afloram. Consequentemente, produzem a hemorragia digestiva. Mas na descrição, podem ver aí já, na macroscopia, ele não tem um caráter infiltrativo. Porque as neoplasias malignas, elas infiltram. Os tumores benignos empurram os tecidos. O leiomioma do útero empurra o endométrio, mas não infiltra o endométrio. Esta lesão, ela empurra, distende, ulcera e produz a hemorragia. Bem localizada, bem restrita, recoberta por fibrina, diferente das outras áreas que o cercam, mostrando que ali teve um processo de sangramento, de perda de sangue. E a fibrina, então, a fibrina que vem do fibrinogênio que está dentro do vaso, é coagulado na superfície do tumor. Então está a descrição, tumoração em mucosa de seco a 2 centímetros da válvula ileocecal com cerca de 5 centímetros de diâmetro. A haste metálica no ósseo da válvula ileocecal. Pode passar. Não, pode passar. Segue, olha aqui. Essas 2 pistas para os presentes. Uma imunistoquímica à esquerda e a imagem do corte histológico na hematoxilina à direita. À esquerda, vejam umas células fibrilares alongadas, marcadas pela proteína S100. Marcador específico da célula de Schwann. Então, outra célula entrou aí, ó. Nós já vimos a célula do Gist, de Carral, a célula de Pierre-Masson, a célula neuroendócrina e agora a célula de Schwann. Contribuições de 3 patologistas numa mesma sessão. Então fica a pista. Células alongadas, marcadas pela proteína S100. E na hematoxilina e eosina? Tem vasos cheios de hemácia, mas nada na luz do vaso. Não tem célula que penetrou no vaso. Quando a célula penetra no vaso, é sinal da invasão neoplásica. Só os tumores malignos infiltram os vasos. Os tumores malignos cercam os vasos. E cercam por células lá. Olha o tipo da célula na hematoxilina. Célula alongada, que pode ser comparada no corte semifino da esquerda, marcada em castanho pela proteína S100. Pronto, seguinte.
Estão entendendo isso? Estão entendendo? E vejam neste panorama que está aí, como o tumor se levanta da submucosa, constituído pelas fibras, bandas colágenas avermelhadas. Mais de perto, isso. Olha aqui. A parte de baixo, onde ele se localiza, onde ele cresce, e a parte de proliferação, com o tecido colágeno e as células fusiformes. Entre essas células aí, bandas colágenas, tem uma tonalidade um pouquinho mixoide, que não acompanha a coloração das fibras. Isso nós vamos mostrar daqui a pouco a razão desse processo. Seguinte. A histologia da lesão neoplásica. Quando você descreve uma lesão neoplásica, você fala neoplasia constituída de células redondas. São os linfomas. Neoplasia constituída de células poliédricas, células alongadas ou de células fusiformes. Este é um caso de uma neoplasia de células fusiformes, células alongadas, que já é notado aí, ó, as células bem compridinhas, mas entre elas o material fibroso e entre esse tecido fibroso e as células um estroma frouxo, mixoide. A outra imagem, pode passar? Mostra essas células mais de perto. Ó. Células, às vezes, um pouquinho tortas, como que fosse um bumerangue, lembrando um bumerangue, curvadas. Outras bem compridinhas, e entre elas um estroma frouxo. Próximo. O que eu falei a vocês. Entre as bandas de proliferação, um estroma frouxo. Este estroma, fluido, corado pela coloração de Rayleigh, ferro coloidal de Rayleigh, que mostra a presença de mucinas, cor em azul. Então, a parte celular em vermelho e a parte mixoide em azul, corada pelo corante de Rayleigh. Seguinte. Este tumor tem uma característica. Além das células com núcleos bumerangue, no centro da imagem, aquela célula maior, com o núcleo bem corado e um citoplasma granuloso. Isto é um mastócito, uma das células do tecido conjuntivo, que elimina substâncias. Tem grânulos de mastócitos. E um dos tumores que apresenta essas células é o neurofibroma. Porque aí já nós estamos fazendo o diagnóstico diferencial entre os tumores dos nervos periféricos, que entra o chivanoma. O chivanoma teria outras características e não teria mastócito. Então, o mastócito serve para confirmar que esta neoplasia é um neurofibroma. Corado pelo Ginsman. Bem no centro do campo. Seguinte. E a coloração que fecha o diagnóstico? A imunistoquímica. A proteína S100. Corada todas as células fusiformes do neurofibroma, das células de Chauvin, coradas em castanho. Foi aquilo que ficou denominado como a revolução marrom na anatomia patológica. A imunistoquímica foi a revolução marrom. É aquela que, em grande parte dos casos, fecha o diagnóstico. Na grande parte dos casos. Porque os casos devem ser discutidos em todos os níveis. E aí, a maioria delas, bem identificada. Proteína S100, positiva. Mastócito, positivo. Estrutura, fusiforme. Tumor, bem circunscrito.
lesão benigna. Diagnóstico histogenético, neurofibroma. Pode passar. Só para que vocês tenham a noção desse universo, aí está a classificação das neoplasias do nervo periférico, para que vocês se situem nessa questão. Tem os neuromas, os chivanomas, das células de Chivan, os neurofibromas solitários, toriforme, granular, a neurofibromatose, o neurofibroma plexiforme, elefantíase e neuromatosa. Aquele homem que foi mostrado com elefantíase, ele veio a falecer com aquelas lesões todas 2 dias depois do falecimento da mãe dele, porque ele não tinha como se deitar. Então ela se sentava, ele colocava a cabeça nas pernas dela e vivia ali, dormia ali. Quando a mãe morreu, ele não teve mais quem a se chegar. E aquele peso da neurofibromatose produziu o óbito do homem-elefante na neurofibromatose disseminada. E estes tumores, esses neuromas, chivanomas, neurofibromas, neoplasias neuromatosas, quando malignas, todas desaguam nesse último item, tumor maligno periférico da bainha do nervo. As variantes benignas e a variante maligna. Então, esse caso, esse exemplo que está aí, é um digno representante dos tumores dos nervos periféricos na área intestinal, com todas as suas consequências, degenerações e influências sobre a mucosa intestinal. Era isso. Muito obrigado, senhor. Tá tudo certo. Ô, Genilson, acho que tem um último slide. Bem, esse doente mostra a riqueza da semiologia, que, a meu ver, não deve ser nunca esquecida. Mostra a riqueza do diagnóstico diferencial das hemorragias digestivas baixas, que frequentemente se manifestam com anemia microcítica, ferropriva. Mostra que nem sempre o diagnóstico, mesmo a histopatologia, é tão fácil. Hoje, com a conquista da imunistoquímica, aumenta por demais. Mostra uma doença comum da neurologia. Depois eu vou passar a palavra ao meu querido professor Gerson Canedo, para que dê uma pequena colaboração para falar mais da clínica da neurofibromatose e da ideia da neurofibromatose. E mostra, acima de tudo, como é importante um bom diagnóstico para a cura do paciente. Após a cirurgia, ele foi operado na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, no início desse século, pelo professor José Carlos Vinhais, que faleceu há 2 anos atrás, aos 103 anos. Eu até digo que o maior presente de estar na Santa Casa é a longevidade. É impressionante. Eu não sei, alguma coisa tem na água da Santa Casa que vai todo mundo acima de 100. E é o que eu espero para os meus companheiros todos. Mas no pós-operatório desse paciente, para fechar o caso, passar a palavra aos nossos acadêmicos, terminou a diarreia, terminou a dor abdominal, houve uma reabsorção de coleções líquidas, porque
era má distribuição por falta de albumina, ele estava desnutrido, emagrecido, então faz edema pleural, faz edema na cavidade peritoneal, ganha um poderal importante de mais de 15 quilos no acompanhamento dele e voltou à sua vida normal, retorno às funções laborativas dele. Então, é um caso de 20 anos atrás, um caso que nós acompanhamos e entendemos que o diagnóstico da neurofibromatose estava feito na clínica, mas o diagnóstico do neurinoma plexiforme só podia ser feito depois da patologia. Então, essa integração clínico-patológica é mágica. O que nós aprendemos com os patologistas, e com certeza o que eles aprendem conosco, é muito importante. Hoje, infelizmente, eu não vejo muitos, vejo alguns, mas não vejo muitos médicos visitando a patologia. Eu não vejo muitos médicos visitando a radiologia. E isso é fundamental. O professor Felipe Matoso estava aí, eu não sei se ainda está, mas ontem nós conversamos um bom tempo, por outras razões, e ele dizia o seguinte: eu sinto saudade do tempo que conversava com todos os colegas o dia todo. E, principalmente, o quanto eu aprendia com eles. E eu cumprimentei o quanto o senhor ensinou também para eles. Mas, para começar a provocar o grupo acadêmico, eu pediria ao meu querido Gerson que fizesse alguns comentários. Senhor presidente, componente, ex-presidente Novelino, componentes da mesa, e eu quero cumprimentar o apresentador e cumprimentar o patologista pela magnífica apresentação. Mas vejam só, o mais importante é a semiologia, né? A semiologia começou no olho. O nódulo de Lisch é típico da neurofibromatose. Uma observação fina do olho levava você. Aí eu olhava as manchas de café com leite, observava o neurofibroma e o diagnóstico saía. O mais importante nesse caso foi que eu não tinha visto, isso eu nunca vi, são as lesões abdominais, o tumor abdominal, o neurofibroma abdominal. Isso realmente foi uma coisa que nós aprendemos aqui. Isso foi fantástico. Esse filme eu não tinha visto ainda. A gente conhece a neurofibromatose, daqueles seus aspectos exóticos, com neurofibromas, plexiformes e tudo mais. Agora, esse tumor localizado, isso aí foi uma pérola que a patologia nos deu e o corante S100, né? Confirmou tudo. Então, eu cumprimento pela beleza do caso e encareço a todos os assistentes, aos alunos aqui presentes, que a semiologia fina leva você rapidamente ao diagnóstico quando você conhece a semiologia fina. Nódulo de Lisch, manchas de café com leite, fibromas na pele, neurofibromatose e vão retinal. Muito obrigado, professor. Alguém gostaria, dentre os acadêmicos? Professor Novelino. Excelentíssimo senhor presidente Antônio G. Junardi, senhor secretário-geral Maurício Magalhães, meu querido acadêmico José Galvão Alves e nosso convidado Rafael Espínola. Senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, e principalmente meus caríssimos e caríssimos alunos que aqui estão. Senhor presidente, permita-me repetir uma frase que já repeti mais de uma vez, mas que a emoção não posso deixar de pronunciá-la, que é: a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos.
E por que eu digo isso, senhor presidente? Porque essa sessão, como foi já citado pelo acadêmico José Galvão Alves, foi criada numa das nossas gestões, juntamente com o saudoso José Manuel Jansen, né, que a hora que nós tivemos essa ideia, juntamente também com o acadêmico José Galvão Alves e Carlos Alberto Basílio de Oliveira, o nome que foi sugerido era uma tarde na academia dedicada aos senhores estudantes, senhoras estudantes. De maneira que o acadêmico Jansen acrescentou oficina diagnóstica. Portanto, era uma tarde na academia, oficina diagnóstica. E essas sessões foram realizadas, senhor presidente, várias vezes, né? E agora, com muita emoção, eu vejo que, novamente, em vossa presidência, acadêmico de ginásio, mais uma vez, reinicia-se essa sessão. Portanto, permita-me expressar a minha emoção, né, pelo fato de relembrar alguns anos e também contribuir para que os nossos alunos e alunas estudantes de medicina possam ver nesta casa e tenham o estímulo de cada vez mais terem ensinamentos de alta qualidade. Muito obrigado, senhor presidente. Me desculpa ter alongado um pouco. Aproveitando a fala do nosso ex-presidente Pietro Novellino, eu quero convidar aqui para vir à frente o nosso vice-presidente José Galvão Alves e o presidente Pietro Novellino. Vamos fazer uma homenagem ao ex-presidente Pietro Novellino em relação a essa tarde na academia, a essa iniciativa dele. Então, nós vamos dar uma placa em homenagem. Eu vou ler aqui a placa, Academia Nacional de Medicina, Seção Clínico-Patológica, Oficina Diagnóstica. Temos a honra e a alegria de homenagear o acadêmico professor Pietro Novellino, 3 vezes presidente de nossa instituição e criador da Seção Clínico-Patológica, Uma Tarde na Academia, Oficina Diagnóstica. Essa torna-se um ponto de encontro de grandes médicos e dedicados estudantes. Rio de Janeiro, 9 de julho de 2026. Atenciosamente, acadêmico vice-presidente José Galvão Alves. Vamos fazer uma foto bem então. Isso, vamos para cá. Vem cá. E uma segunda homenagem ao professor José Basílio, o nosso vice-presidente irá ler a placa. Academia Nacional de Medicina, Seção Clínico-Patológica, Oficina Diagnóstica. Criada no período de 2009 a 2011, na segunda gestão do acadêmico professor Pietro Novellino, mantém-se até os dias atuais essa seção, em razão da perseverança e amor ao ensino médico do mestre dos mestres da anatomia patológica, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, a quem homenageamos e agradecemos. Afetuosamente, acadêmico José Galvão Alves. Que a criança faz isso.
Isso é bom. Algum comentário dos nossos caros e queridos acadêmicos? Então, eu passo ao presidente para fazer as considerações finais. Acadêmico Sabará. Senhor presidente, queridos colegas, é um prazer muito grande participar desse momento de retorno das sessões anatomoclínicas. Eu sou entusiasta desse tipo de sessão. Este caso, particularmente apresentado, deveria trazer um relato, né, anatomoclínico, especialmente clínico, bastante mais específico, com os dados específicos do paciente. Do que foi visto aqui apresentado, é evidente que ele tinha um problema de massa na fossa ilíaca direita. Deveria estar palpável ao exame clínico. Massa essa que poderia ser ou não dolorosa. Mas, toda vez que existe esse tipo de ocorrência, é necessário que o clínico pesquise no paciente todas as causas de alteração, não é, de palpação dolorosa da fossa ilíaca direita. Obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Quero agradecer a presença de tantos acadêmicos nessa sessão da tarde, nessa sessão clínica, em especial ao acadêmico José Galvão Alves, que não só preparou a sessão, mas preparou também essas merecidas homenagens. Quero convidar a todos para um concerto de harpa que teremos agora, às 17 horas, com a 21º Rio Harp Festival, e certamente será um momento de congraçamento cultural interessante para todos nós. E retornaremos às 18 horas com a sessão ordinária do dia sobre hemorragia digestiva. Obrigado a todos, essa sessão está encerrada. Viu, Galvão?